verso 42. Texto bem conhecido que nós vamos estudar hoje com a igreja. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade, louvando a Deus, tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Fecha teus olhos. Aleluia. Amém. Pedi ao pastor Júnior que ore por nós. Pai, está se chegando, obrigado pela palavra, essa palavra desse cara em nosso coração, que o nosso coração se traga os tempos. Irmãos, pode se sentar. O título da minha reflexão hoje, do nosso estudo hoje, é o que é a igreja que Deus quer. E o meu objetivo é mostrar que Jesus ele possui um ideal de igreja. Diferente de que muitos de nós pensamos, achamos, ou talvez queremos, Jesus possui um ideal de igreja. Esse ideal está aqui. Talvez a gente deva usar esse ideal como uma régua para a gente medir se estamos longe ou se estamos perto desse ideal. Se alguns pontos estão sobressaindo mais e outros menos. Que pontos temos que fortalecer? Que pontos temos que fazer crescer para que a gente atinja esse equilíbrio de ser a igreja ideal? Essa igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva, ela nasce de pelo menos 4 ações bem claras e específicas. Primeiro, essa igreja nasce da obediência. Lucas 24, 49 diz Jesus: vão para Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui, exatamente no capítulo 1, a gente vai ver que eles fizeram isso. Olha aqui. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai que lhes falei. Então essa igreja nasce da obediência. A verdadeira igreja nasce da obediência. Posso ouvir amém? Mas essa verdadeira igreja, essa igreja ideal, ela nasce também da oração. Porque se nós olharmos ainda no capítulo 1, nós vamos ver que essa igreja, ela fica em Jerusalém em oração. Aí, basicamente, nós vamos ver a partir do verso 12, que eles vão para o cenáculo, e no cenáculo eles ficam reunidos em oração. Eram cerca de 120 pessoas reunidas orando. Vamos orar aí a partir do verso 13 do capítulo 1. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presente Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago,
todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E aqui é a primeira menção dos irmãos de sangue de Jesus na primeira comunidade. Então essa igreja nasce da obediência e nasce da oração. Mas essa igreja também nasce do derramamento do Espírito Santo, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu-se toda a casa na qual estavam sentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e repousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então a igreja nasce da obediência, nasce da oração e ela nasce do derramamento do Espírito Santo. Não existe igreja ideal sem obediência, oração e sem derramamento do Espírito Santo. Mas, em quarto lugar, essa igreja nasce da exposição cristocêntrica da palavra, que é o que nós vamos ver do verso 14, basicamente, até o verso 40, que é a exposição do apóstolo Pedro. Pedro, como um provável líder entre os apóstolos, assume a palavra e explica aquele fenômeno, usando a Bíblia como base. Ele usa o texto do profeta Joel, mas logo após usar o texto de Joel para explicar o fenômeno da manifestação e do derramamento do Espírito Santo, ele passa a falar de Jesus, e ele fala de Jesus de maneira muito profunda, do nascimento, da vida de Jesus, do sofrimento de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e da obra de Jesus. Portanto, a verdadeira igreja, ela nasce desses quatro pilares: da obediência, da oração, do mover do Espírito, do derramamento do Espírito, e ela nasce da exposição cristocêntrica da palavra de Deus. Agora, esta igreja que nasceu dessa maneira, ela desenvolve algumas características. Essa igreja apresenta um perfil, ela apresenta para nós alguns sinais, como diria John Stott, que mostra o que deve ser a igreja ideal. E essa é a minha pergunta, isso que me incomoda, de fato. O que Jesus quer que sejamos? O que Jesus espera que façamos como igreja? Parou para pensar nisso? É fácil a gente estar aqui reunido, assentar nas cadeiras, dominicalmente vir à igreja, participar de alguns ministérios. Isso é muito fácil. No mundo inteiro está acontecendo isso. Mas de fato estamos fazendo o que Jesus quer que a gente faça. É triste o que eu vou dizer. A maior igreja do mundo está na Coreia, igreja local, que é a igreja do Evangelho Pleno, que foi fundada por Paul David Yong-Chul. Essa igreja atingiu um patamar na Coreia extraordinário. A igreja vivenciou um avivamento na Coreia. E não foi só a Assembleia de Deus no show, não. A igreja presbiteriana da Coreia é o maior do mundo. É um fenômeno. Vários pastores presbiterianos vão à Coreia para visitar e conhecer a igreja presbiteriana da Coreia. No entanto, igreja, essa igreja está decaindo. Não a igreja local. A igreja local continua. Mas a credibilidade dessa igreja na sociedade coreana está perdendo a força. Essa igreja que dizem que já chegou a quase 70% de credibilidade, de aceitação. Inclusive tivemos no Brasil um presidente da Coreia que frequentava a igreja do Dr. Yong-Chul. No entanto, essa igreja está caindo na credibilidade e hoje a aceitação dela já cai para 40%. Por que será? É porque estamos baixando a régua. A igreja brasileira cresceu assustadoramente. Nós encontramos nos quatro cantos do Brasil megas igrejas.
Belo Horizonte, São Paulo, Rio. Talvez um dos lugares que menos tem mega igreja é o Rio Grande do Sul. Mas você pega essa região nossa, São Paulo, Rio, Minas e vários estados, Santarém lá, nós temos igrejas, Manaus, muitas igrejas enormes, mas essa igreja está perdendo a credibilidade, principalmente porque essa igreja, ela começou a associar a política, começou a misturar fé e política, começou a confundir ser crente com ser bolsonarista, por exemplo. E nós começamos a perder a nossa força profética, porque o nosso discurso parece ser um discurso muito mais ideológico do que bíblico. Então a grande pergunta que precisa ser feita aí é: o que é que Jesus quer que a gente faça? Aqui temos a régua. Então a pergunta é essa: o que Jesus espera que façamos como igreja? E eu dividi em 3 partes, não vou inovar muito aqui, já falei sobre isso inclusive, mas vou resenhar aquilo que já falei outras vezes. Em primeiro lugar, a igreja que espera, o que Jesus espera que façamos como igreja? Primeiro, ele espera que nós cresçamos de fato para cima. Primeira coisa, Jesus espera que a gente cresça para cima em relação a Deus. Porque se a igreja existe, ela existe por causa de Deus. Se ela existe para Deus. E quando a igreja perde essa conexão com Deus, perde essa transcendentalidade, quando ela perde essa capacidade de se relacionar com Deus, ela deixa de ser a verdadeira igreja. E é interessante porque o texto começa dizendo assim no verso 42. Porque são várias frases que nos ajudam a compreender de que maneira a igreja cresce para cima. Primeiro, a igreja cresce para cima quando ela aprende a ouvir a voz de Deus. A igreja cresce para cima quando ela aprende a ouvir a voz de Deus. É isso que está aí, ó, no verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Ou seja, a igreja só cresce quando ela aprende a ouvir a voz de Deus. O que é o ensino dos apóstolos, igreja? O que é a doutrina dos apóstolos? É a voz de Deus, é a palavra de Deus. O que os apóstolos estavam ensinando? Mateus 28:20. Ensinando-os: façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que vos ensinei. Então, quando a igreja permanece na doutrina, essa igreja nada mais está fazendo do que buscando ouvir a voz de Deus. E é interessante porque a grande afirmação de fé do Antigo Testamento é qual, igreja? Shema Israel. Ouve, ó Israel. Por que ouve, ó Israel? Quando você vai para Deuteronômio 6, ele está falando, ouve, ó Israel, e qual que é a sequência? Ensina seu filho, quando estiver sentado, de pé, quando for dormir, quando acordar. Por quê? Porque ele está o tempo todo dizendo, ensina o seu filho. Porque a única maneira da igreja ouvir a voz de Deus é por meio do ensino da palavra de Deus. Deuteronômio 32:2, goteja a minha doutrina como a chuva, e cai as minhas palavras como orvalho. Ou seja, se a palavra de Deus não for ouvida, é isso que a igreja precisa fazer. Ela precisa querer ouvir a voz de Deus, ela precisa perseguir essa voz de Deus e alinhar a sua vida à voz de Deus. Toda a Bíblia tem uma régua simples, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Você sabe o que significa a palavra obedecer? Obedecer significa ouvir e fazer. A primeira voz de Deus no Éden para o homem e a mulher foi: você pode comer de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal. O que o Adão e a Eva fez? Não deu ouvidos, não quis ouvir a voz de Deus.
Nesse panteão de vozes que estamos cercados, a voz do diabo, a voz dos políticos, a voz dos filósofos, do psicólogo, dos coaches. Nesse panteão de vozes, há vozes dos cantores que mais gostamos, do pregador que mais aplaudimos. Nesse panteão de vozes, qual voz você está ouvindo? Jesus disse assim: as minhas ovelhas me conhecem e ela ouve a minha voz. Ela ouve a minha voz. Ela reconhece a minha voz. Essa igreja que cresce para cima é uma igreja que aprende a ouvir a voz de Deus, que se ajusta à voz de Deus, que quer saber o que Deus diz. O que é que Deus está falando? O que é que Deus está ensinando? O que é que Deus está querendo mostrar para a gente nas Escrituras Sagradas? O que Deus está falando sobre o homem? Sobre o pecado? O que Deus está falando sobre a vida conjugal, sobre a vida familiar? O que Deus está falando sobre filhos, sobre educação de filhos? O que Deus está falando sobre música? O que Deus está falando sobre relacionamento? Eu preciso perseguir a voz de Deus nas Sagradas Escrituras e eu preciso ouvir, perseverar na doutrina. É isso. Perseguir a voz de Deus. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Parece que essa pergunta saiu do nosso repertório. Nós queremos saber mais do que Deus pensa. Eu quero saber o que o advogado pensa. Eu quero saber o que o meu contador pensa. O que o meu psicólogo pensa. Mas eu não quero saber o que Deus pensa. E é por isso que eu estou seguindo vozes. Mas eu não estou seguindo a voz de Deus. Cuidado. A igreja que cresce para cima é uma igreja que aprende a ouvir a voz de Deus. Ela exerce uma escuta ativa. Se você não faz mais essa pergunta, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Esse trabalho que eu vou fazer é isso mesmo? Esse investimento é o que o Senhor tem para mim, Deus? Deus, as minhas prioridades estão de acordo com as prioridades do Senhor. Deus, a maneira que eu estou lidando com essa pessoa é a maneira que o Senhor quer. Me afastar dessa pessoa é o que o Senhor quer. Me aproximar dessa pessoa é o que o Senhor quer. Deus, o que o Senhor tem a me dizer? A igreja que cresce para cima, irmãos amados, ela precisa aprender a ouvir a voz de Deus, mas ela também precisa aprender a conversar com Deus. Olha o que diz o texto: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. A igreja que cresce para cima precisa aprender a conversar com Deus. Muitas das vezes nós queremos inventar filosofias de oração. Tem gente que gosta de inventar filosofias de oração. Um tempo atrás eu vi alguém falando que aprendeu a orar com o tabernáculo, modelo de oração do tabernáculo. Misericórdia! Não é verdade? Aí você vai falar com Jesus, né? Jesusinho chega para a gente e fala assim: não, senhor, ouve esse povo, não. Entra lá no seu quarto, fica sozinho, fala que está no seu coração, não fala para aparecer, não fala para manipular Deus, não fala para tentar ganhar pontos com Deus. Não tenta ser como o religioso, o fariseu, dou o dízimo. Senhor, dou o dízimo, então o Senhor tem que abrir a porta de um novo emprego. Não, fala como o publicano: Senhor, não preste. Senhor, o Senhor quer saber o que eu sou? Eu sou um resto de pó. Sabe aquela argila fedorenta do prédio? Eu acho que talvez aqui a maioria não sabe o que é isso, né? Mas eu que andei muito no prédio, a gente pegava a argila, usava a argila para fazer nossos bonequinhos, né? Eu sou isso, Deus. Eu sou um resto de pó. Quando você morre, você vai para onde? Para o pó. A história de Jó nos mostra que a vida, ela é um parêntese entre pelado e pelado.
Eu nasci nu e vou voltar nu. O que é a minha vida, Senhor? Eu vim nu, vou voltar nu. É isso a vida. Senhor, então, a igreja que não conversa com Deus, que não tem intimidade com Deus, e é por isso que não precisa fazer teologia para orar, não precisa ser doutor para orar. Hoje mesmo, alguém falou, pastor, vou estar orando para o senhor, minha oração não é forte, não. Como a sua, mas eu vou orar para o senhor, eu não quis falar nada, não. Porque a pessoa já começou orando errado, achando que existe oração forte. Sabe qual que é a oração forte? Salmo 51. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. O Senhor não resiste ao coração quebrantado e contrito. Não importa se você está num poço de lama, se você está vivendo uma vida de pecado, de erro, se você sentar no chão e falar, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele vai te ouvir. Ele ouve a oração da criança, a criança está ali orando, deixa ela orar. Errado, às vezes a gente acha graça, mas deixa ela orar. Deus está ouvindo, o Papai do céu está ouvindo. Aquele idoso quer orar, mas a oração desse idoso, deixa ele orar. A igreja que cresce para cima, ela aprende a conversar com Deus, a ter intimidade com Deus, até aquilo que os teólogos espiritualistas chamam de solitude. O que é a solitude? Momento a sós com Deus, de silêncio com Deus. Quantos param para ter solitude? Tem crente fazendo yoga, gente. Você não precisa de yoga, não, você precisa de Mateus 6. Entra no seu quarto, dobra o seu joelho, dobra o seu joelho, senta na sua cama, ou deita na sua cama, e vai ter um momento a sós com Deus. A igreja que cresce para cima, ela tem, irmãos amados, as ondas de comunicação com Deus alinhadas. Se você não pratica a vida de oração, se você não pratica intimidade com Deus, você está errado. E outra coisa, igreja, a oração, ela acontece 24 horas por dia. Você pega, por exemplo, a oração de Neemias. Neemias chegou na presença do rei, o que Neemias fez? Orou e falou. Eu falei, nossa Deus, que oração foi essa? Orou e falou? Ele pensou em oração e já falou para o rei o que queria. O que você quer? Orou e falou para o rei. É sério? Às vezes, quando alguém te faz uma pergunta, você ora e responde. Você está no trabalho, no dia a dia, está dirigindo, fica em oração, espírito de oração. A gente passa o dia todo murmurando, reclamando da vida. É o sol, é a chuva, é a dengue, é a chikungunya, Deus me livre. É a sogra, é a nora, é a comida, é o arroz, é o feijão, é o lula, pelo amor de Deus, passa o dia orando, fala com Deus, conversa com Deus. Lembrou do pai, Deus abençoe meu pai. Lembrou da mãe, abençoe minha mãe. Lembrou do pastor, Deus abençoe nosso pastor. Toda vez que você lembrar de alguém, fala uma frase de oração, Deus abençoe. Ah, pastor, isso é clichê. Se você acha que é, eu não acho. Você acha fazer o quê? É igual quem falou comigo assim, esse negócio de dizer que Deus está no controle é clichê. Eu falei, concordo com você. Tem gente que acha que é, tem gente que não acha. Eu, por exemplo, quando eu digo que Deus está no controle, eu acredito nisso. A igreja que cresce para cima, ela não apenas cresce, ela precisa aprender a ouvir a voz de Deus, doutrina, ela não só precisa aprender a conversar com Deus em oração, mas ela precisa aprender vamos dizer assim, a trazer à memória a obra de Cristo por ela. É isso que é a celebração da ceia. Aqui diz, e eles dedicaram os ensino dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão. Esse partir do pão aqui, no versículo 42, segundo os estudiosos, provavelmente é uma referência, queridos irmãos, a ceia do Senhor. Então a igreja que cresce para cima não perde a consciência, redefinindo a minha frase, a igreja que cresce para cima não perde a consciência do que Cristo fez por ela. O que é partir o pão? O que é tomar a ceia? Não perder a consciência do que Cristo fez por ela. Quando você vem à igreja e você pega o pão, pega o cálice e não te vem a consciência do que Cristo fez por você, me perdoe, você comeu pão e tomou suco de uva. Olha isso. Mais nada. Agora, se você pega o pão e o cálice e você traz a consciência
que Cristo fez por você, você acabou de ceiar. Você entendeu? Então a igreja que cresce para cima, ela tem que ter o hábito, ela tem que ter o hábito de tomar a ceia, de trazer à memória o que Cristo fez por ela. Toda vez que você tomar a ceia, você fala: Jesus, eu morri por o Senhor na cruz. A velha maneira de pensar, de viver, de agir, acabou. Jesus, eu ressuscitei com o Senhor. Agora eu tenho uma maneira nova de pensar, de relacionar e etc. Trazer a consciência da cruz é viver um estilo de vida com base no perdão, na reconciliação. Não há lugar no coração dessa pessoa para o ódio constante, para o rancor perseverante. Não, igreja. A pessoa que toma a ceia do Senhor, ela está o tempo todo dizendo: eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram. Eu sei que fulano errou, eu sei que não errou. Essa pessoa que toma a ceia, ela acaba com esse estilo de vida do mimimi. Não gosto, não quero, não me toca, etc. Sabe? E está o tempo todo arrumando desculpa. Aquela que toma a ceia do Senhor, ela está de tal maneira encharcada do que Cristo fez por ela, que ela fala: gente, eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer. Amém? Aleluia. É bom. Eu celebrei a ceia de novo no PG agora sexta-feira. Foi bênção, né, irmãzinha? Foi uma comoção. Como um dos irmãos que estava no PG não estava no culto, não estava aqui no culto, aí eu falava: vou levar a ceia só para um? Vou levar para todos. Mas trazer essa consciência é muito gostoso, é muito bom. A igreja o que Jesus espera que façamos como igreja, que a gente cresça para cima. Crescer para cima é aprender a ouvir a voz de Deus, doutrina. Crescer para cima é aprender a conversar com Deus em oração. Crescer para cima é não perder a consciência do que Cristo fez por nós. E por último, crescer para cima é celebrar a presença de Deus por meio do louvor, verso 47. Louvando a Deus. Sabe, irmãos, eu acho que o louvor é celebrar a presença de Deus. Ele está aqui. Quando Jesus passava, as pessoas gritavam: hosana nas alturas. Louvor, gente, é celebrar a presença de Deus. Deus está aqui, igreja. O Senhor Jesus está no meio de nós. Louve, glorifica. Imagine que Ele estivesse passando entre nós e você gritando hosana nas alturas. Imagina Ele passando entre nós e você dizendo: aleluia, glória a Deus, louvado seja Ele. Ele é sempre poderoso, Ele é sempre Rei, exaltado seja o seu nome. Eu fico imaginando, amados irmãos, quando Cristo voltar. Meu Deus, que bagunça os animais vai fazer. Os pássaros cantando, voando para todo lado, os borboletas, os animais selvagens, porque o Rei está chegando. E os animais, porque o Salmo 148 diz que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Então, igreja amada, a igreja que cresce para cima, essa igreja, amados irmãos, que celebra a presença de Deus por meio do louvor. É interessante, irmãos. Um dos temas centrais de toda a Bíblia é a presença de Deus. Muito forte isso. Quando você olha para o Éden, o que é o Éden? O Éden é o primeiro templo de Deus. O primeiro templo de Deus é o Éden. Sabe o que é a Nova Jerusalém? O Éden reconstruído. Paraíso reconstruído. Sabe o que é o tabernáculo? Uma sombra do que é o Éden. Sabe o que é o templo? Uma sombra do que é o Éden. Deus está presente no Éden, no tabernáculo, no templo, na igreja hoje. Estará eternamente presente.
Havia árvore da vida lá no Éden, no tabernáculo tinha o candelabro. Nós estamos louvando a Deus porque Ele está presente. Amado, se Deus está presente, tudo é possível. Sua cura é possível, amém? Sua transformação, sua libertação, as bênçãos de Deus é possível. Não perca tempo aqui dentro dessa igreja não, irmão. Não cochila não. Por favor, aproveite esse momento para de fato celebrar Deus. Eu gosto da versão antiga do Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. A nova diz, aclame ao Senhor, vai celebrai. Eu acho que o culto tem que ser definido como celebração. É por isso que eu não gosto do culto, das liturgias, dos cultos muito litúrgicos, sabe? Aquele culto que a luz fica meio apagada. Hoje estão mudando isso um pouco. Mas se você entrar em muitas igrejas católicas, você vai observar que ela é uma penumbra. Já reparou isso? Alguém já reparou? Não é aquela luz clarona. É meia luz, os santos pendurados. Se bem que hoje para falar estão, gente. Porque a igreja que pintou de preto é desse jeito também, não é uma penumbra. Eles colocam até uma luzinha amarela só na hora da pregação, se você olhar o texto. Eu fui visitar agora nas férias uma igreja e a luz meio amarela ali, eu falei, gente, o que é isso, né? Mas eu lembro que eu trabalhava numa igreja no centro da cidade, e às vezes na hora do almoço eu passava ali perto da igreja São José, que é bem pertinho, e às vezes eu entrava lá e falei, gente, como que essa igreja é escura? Aquele ar assim, meio... aí você tem lá um Cristo crucificado, com aquele olhar de derrota caído assim, né? O boneco lá e tal. É por isso que eu não gosto do crucifixo. Tem que ter só a cruz vazia mesmo, que simboliza que Cristo não está lá mais. Às vezes você olha para o santo está com aquela carinha assim, ainda descendo uma lágrimazinha. Que é isso, gente? Eu tenho dificuldade, por favor, eu sei que eu estou sendo antiético, eu respeito vocês, mas é porque eu não consegui me deter aqui agora. Quem tem uma visão diferente, eu respeito a sua opinião, mas eu penso que a marca do verdadeiro culto é a alegria. E nós vamos olhar aqui nesse texto que eles tinham uma manifestação de alegria. Olha aí o final do verso 46. E juntos participavam das refeições com alegria. Então havia uma alegria totalmente abençoada ali na presença deles. Isso é importante. Segundo lugar, está ruim o som aí? Em segundo lugar, irmãos amados, o que Jesus espera que façamos como igreja? Primeiro, que a gente cresça para cima, mas segundo, que a gente cresça para dentro. A gente tem que crescer para dentro, porque uma igreja que cresce para cima, uma igreja que tem verticalidade, é uma maravilha. Mas essa igreja que se resume à verticalidade, ela deixou de ser igreja. A gente canta bem, a gente é animado, mas é só isso? A gente reconhece que Deus está aqui, é só isso? A sua igreja se resume à verticalidade, à transcendentalidade. A igreja precisa crescer para dentro. Uma igreja que cresce para dentro precisa ouvir a Deus. Uma igreja que cresce para dentro precisa aprender, em primeiro lugar, precisa aprender a ouvir a Deus através da liderança. Olha o que diz o verso 42. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos. Uma igreja que cresce para dentro precisa aprender a ouvir a voz de Deus através da liderança dos apóstolos. Muitas das vezes a igreja não cresce para dentro porque ela está destonada da voz da liderança. É como se nós fôssemos aqui uma grande orquestra e eu fosse o maestro, os meus obreiros também fossem maestros.
A gente dá o tom. E você vai para outra nota? Você vai para outro tom? Isso não é uma orquestra. Nunca vai ser uma orquestra. Então a igreja que cresce para cima precisa aprender a ouvir a Deus através da liderança. Precisa aprender a ouvir o que os apóstolos, a liderança estavam falando. A igreja primitiva só foi a igreja primitiva porque ela aprendeu a ouvir a voz de Deus por meio da sua liderança. Essa tentativa de querer, igreja amada, a desvincular o aprendizado da igreja, é que gerou as grandes seitas no mundo. É interessante, porque acho que a gente vê tanta divisão no meio evangélico, grande parte dessas divisões tem a ver unicamente com uma palavra: orgulho, não aceitar autoridade, rebeldia, levantar contra a autoridade. E muitas das vezes não é porque o ensino daquela igreja é herético, não. Às vezes apenas você arruma uma desculpa para poder dividir, fazer o que você quer. Eu encontrei uma irmã, não muito tempo, uma irmã de uma outra igreja, de uma igreja até bastante pentecostal, e eu comecei a conversar sobre a igreja dela. Sempre que converso com pessoas de outra igreja, eu gosto de puxar a língua para conhecer a igreja, saber como é que funciona. E ela fala: porque o negócio é o seguinte, meu pastor, eu não sigo o homem não, eu só sigo a Deus. Pastor falou A, Deus mandou fazer B, eu estou indo para o B. Percebe? A pessoa ela já desenvolveu uma filosofia de vida cristã, aonde ela não quer ouvir a igreja. Ela não quer ouvir o que Deus está falando por meio do corpo. A questão básica, quando Filipe foi evangelizar Eunuco, Filipe se aproxima de Eunuco, e o Filipe pergunta ao Eunuco, capítulo 8 de Atos: entendes o que lês? Qual foi a resposta do Eunuco? Como eu vou entender se não tem ninguém que me ensine? E o Filipe então ajuda o Eunuco a entender a palavra de Deus. Ali fica claro que muitas das vezes sozinho você não vai entender a palavra, você precisa da igreja. Por que em capítulo 4 de Efésios diz que Deus estabeleceu pastores, apóstolos, mestres? Por que a Bíblia estabelece líderes na igreja? Para que esses possam ensinar a igreja. A igreja não vai crescer para dentro enquanto ela estiver desalinhada com a voz, com a liderança, com o ensino da igreja. Realmente a igreja está ensinando algo muito contrário à palavra? Beleza. Pastor, eu não concordei com esse ensino. Pode? Pois não. Me diga o que você entende desse texto. Pastor Juninho, eu não entendi, eu não concordo com o que você ensinou. Beleza? Por que você não concorda? Qual é a sua interpretação? Qual é a sua linha de pensamento? Deixa eu ouvir você. Nem ela sabe o que pensa. Nem ela conhece o seu conhecimento. Nem ela conhece a sua doutrina. Muitas das vezes ela só repetiu isso porque ela ouviu X, Y, falar alguma coisa na internet, pegou um recorte de um vídeo e em cima disso está simplesmente construindo a sua visão superficial. A igreja só vai crescer para dentro quando ela estiver disposta a submeter o treinamento da igreja, a doutrina da igreja, ao aprendizado da igreja, que pode vir pelo pastor, pelos obreiros, pelo pequeno líder de pequeno grupo, pelo líder de ministério, porque esses líderes estão alinhados junto com o pastor. Nós debatemos as questões, nós discutimos os problemas. Nós precisamos entender que a igreja precisa ter. Quando você lê Efésios capítulo 4, você vai ver que havia uma só fé.
um só corpo, um só espírito. Ali no capítulo 7 de Efésios, Paulo fala de 7 uns. 7 uns, ou seja, 7 unidades que havia dentro do corpo da igreja de Efésios. Agora, como que nós vamos caminhar se a gente está totalmente dividido? Não concordo com essa música, eu não vou cantar. Não concordo com essa pregação. Não concordo com esse ministério. Não concordo, mas você não concorda com nada. E o pior, nós não crescemos no conhecimento, porque a gente não lê, a gente não estuda, a gente não busca conhecimento. Então, uma igreja que cresce para dentro é uma igreja que cresce, precisa aprender a ouvir a Deus através da liderança. Por isso que lá em Atos, em Mateus 28, na grande comissão, o Senhor disse, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Quem ensina? A igreja. Ensinando-os. Agora você não ouve. É difícil. Não é? Você pega o livro de Atos, havia toda uma preocupação em alinhar. Capítulo 1 de Gálatas, Paulo vai dizer, o que eu prego não está na contramão dos apóstolos. Eu estou alinhado a eles. Quando o apóstolo estava preocupado em estar alinhado com os outros apóstolos, e nós? É claro que o critério para avaliar essa doutrina é a palavra. Todo cristão que acha que a igreja está pregando algo errado, tem todo o direito de procurar, seja quem for que ensinou a liderança, e vamos debater o assunto, se é que é isso mesmo o problema, né? Segundo lugar, aqui dentro desse segundo ponto, uma igreja que cresce para dentro precisa aprender a ouvir a Deus através da liderança. Segundo, uma igreja que cresce para dentro precisa crescer no temor de Deus. Verso 43. Todos estavam cheios de temor. Uma igreja que cresce para dentro é uma igreja cheia de temor. O temor impede a igreja de pecar. O temor impede a igreja de sair lutar uns com os outros, de rivalizar. O temor é essa reverência que nós temos diante de Deus, da palavra de Deus. Esse respeito a Deus que me faz viver de maneira diferente. Uma igreja que cresce para dentro é uma igreja que tem temor. A igreja perde temor quando a gente relaxa. Relaxa nos cultos, relaxa na vida cristã, relaxa na vida do pecado. Uma igreja que não tem temor não leva mais a sério a santidade. A palavra temor é a melhor palavra para descrever a vida espiritual do povo de Deus no Antigo Testamento. A vida piedosa no Antigo Testamento era descrita como temor. Por isso que lá em Eclesiastes vai dizer que o temor, tanto Eclesiastes como Provérbios vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria. Porque quem não teme a Deus, não reverencia a Deus, não reconhece a Deus, vive de qualquer jeito. Sabe o que está faltando nas nossas igrejas? Temor a Deus. Por isso que o povo desce além um do outro, não está nem aí se vai ter consequência ou não. É por isso que as pessoas relaxam com as coisas de Deus. Mas olha o que está lá em Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba, o que o homem semear ele vai colher. Você precisa ter temor de Deus para entender que Deus não é brincadeira, que o Evangelho não é brincadeira, que as coisas do Senhor não é brincadeira. Deus trata as suas coisas com seriedade e espera que eu e você trate também. Havia temor entre eles. A igreja que cresce para dentro tem temor. Mas em terceiro lugar, uma igreja que cresce para dentro, ela quer estar em comunhão com o outro. Uma igreja que cresce para dentro, ela quer estar em comunhão com Deus. O verso 42 diz assim, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. A igreja que cresce para dentro, ela quer ter comunhão uns com os outros. Ela quer ter relacionamento. Ela não ignora o outro. Gravou essa frase? Ela não ignora, porque tem hora que a gente ignora o outro. Nas redes sociais, ignora o outro no dia a dia. A igreja que quer ter comunhão não ignora o outro, não foge do outro, não fugir daquela irmã. Que irmã chata. Você é chato? Que irmão chato. Não, mas que a irmã fala demais. Aquele irmão, misericórdia.
Aqueles que querem ter comunhão, não ignora o outro, não foge do outro, não destrói o outro com as suas palavras, não denigra a imagem do outro, não fala mal do outro pelas costas. A igreja que quer ter comunhão, ela se preocupa em proteger o outro. Protege o outro, irmão, da fofoca. Sabe como você protege o outro da fofoca? Não levando avante a fofoca. Esses dias alguém me mandou uma mensagem e eu percebi que por trás da mensagem havia uma pergunta. Do nada, como é que o senhor está? Saudade do senhor, papapá, e fez a pergunta. Eu respondi e ignorei a pergunta. Não quis nem falar da pergunta. Respondi, não, estou bem, graças a Deus, pegando de férias, mais gordinho, uma delícia. Mas a pergunta eu não respondi. Por quê? Porque a pergunta tinha a ver com a vida do outro. Eu senti que o irmão queria saber curiosidades sobre a vida do outro. E se ele insistisse objetivamente, falou, irmão, sobre esse assunto eu não quero falar. A gente precisa, amados irmãos, aqueles que estão em comunhão, ela não destrói o outro, ela não subestima o outro, ela não olha para o outro e diz, o outro não é digno da minha presença, o outro não é digno da minha relação. Ela não superestima o outro, eu não vou estar com o outro porque o outro é bonzão. 1 Coríntios capítulo 11, o capítulo da ceia, diz que as pessoas começaram a se afastar um do outro por causa da questão financeira, da riqueza. No corpo de Cristo a gente não pode nem subestimar, menosprezar o outro, e nem também achar que o outro é porque o outro é doutor, que o outro é aquilo, que o outro é aquilo, não, que não tem doutor. Aqui tem filho de Deus, servo de Deus, amém? É isso aí. A igreja que cresce para dentro, irmãos, ela quer estar em comunhão com o outro. Ela acredita na importância da coinonia, dessa comunhão. Salmo 133, que eu li aqui hoje na abertura do culto, é um salmo sobre a comunhão. Deus abençoa a gente quando a gente está em comunhão. E a comunhão, queridos irmãos, ela não é baseada na afinidade. Falei semana passada isso aqui. A comunhão não é baseada na afinidade. A comunhão é baseada no imã. Gravou isso aí, irmão? A comunhão não é baseada na afinidade, ela é baseada no imã. Esse imã chama Jesus. Eu tenho um imã, você tem o mesmo imã, e a gente, quando se encontra, essa comunhão é baseada nesse imã. Quando nós nascemos de noite, nós recebemos um imã. Como é que você está do lado daquela pessoa? Ela é minha irmã, ela é meu irmão. Nós temos que ter isso. Quarto lugar aqui, a igreja que cresce para dentro, ela compartilha as necessidades uns com os outros. Olha o que diz aí o verso 44, os que criam, mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Ela compartilha as necessidades. Infelizmente, muitas pessoas estão sofrendo, mas ela não quer compartilhar a necessidade dela. O orgulho, muitas das vezes ela não quer falar da sua necessidade. Como que nós vamos ajudar? Como que a gente vai enfiar a mão no bolso? O irmão não fala da necessidade. A gente não sabe como é que está a vida deles. É claro que tem algumas pessoas que aproveitam da boa vontade dos irmãos para querer explorar. Nós tivemos uma irmã aqui na igreja que ela pedia cesta básica na igreja e depois descobri que ela pedia cesta básica em 4 igrejas. O que é isso? Ela está fazendo coleção. É como se as pessoas vivessem nessa exploração do outro. Não cresce, não amadurece. Mas tem pessoas passando necessidade, compartilha. Seja uma luta espiritual, seja um problema no relacionamento, procure alguém capaz de te ajudar, seja um problema no casamento, seja uma necessidade financeira. A igreja existe para isso. Como que a igreja vai ser igreja e cuidar um do outro se a gente não fala? A gente não abre a boca. Nós não somos adivinhos. Tinha que ter percebido. Né? Nem sempre. Às vezes você manda mensagem para a pessoa, não fala a verdade. Manda mensagem para o irmão, também não diz a verdade.
Às vezes uma pessoa chega para você e fala, fulano não está vindo, pastor, porque não está tendo dinheiro. Mas já perguntei várias vezes, nunca falou nada. Como que nós vamos ajudar? A comunidade, Gálatas capítulo 6, Paulo diz que a gente tem que fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé. Então, como nós vamos crescer para dentro se a gente não cuida um do outro? Cuida um do outro. Preocupa um com o outro, aquele irmão que não está vindo, aquela irmã que não está vindo. Aquela irmã que está o tempo todo dando uma desculpa para não vir na igreja, uma desculpa para não estar presente, porque 99% irmãos, são desculpas, sem fundamento, sem racionalidades. Essa que é a verdade. Alguém falou comigo uma coisa hoje que eu achei muito bonito. Pastor, o crente é falso mesmo. Por que não fala a verdade? Pastor, não fui na igreja porque eu não estava afim. Nossa, que maravilha! Eu prefiro ouvir essa palavra. Pastor, não fui no culto de jovem, porque eu não gosto daquele jovem, não. Que povo esquisito, pastor. Detesto esse povo. Eu vou bater palma para essa pessoa. Pelo menos fala a verdade. Me dá, inclusive, a oportunidade de falar também as verdades para ele. Mas prefere dizer, não, eu estava com a dor, pastor, na ponta da unha. Gente, né? As pessoas estão o tempo todo criando alternativas, mentiras. Porque você não acorda, você não vem no fundo de quarta. Tem nada a ver com o tempo, é prioridade. Irmãos, a minha experiência de 36 anos de pastor, 99% das pessoas que colocam a culpa no tempo, na verdade, tem a ver com prioridade. Aparece uma pós-graduação, está lá a pessoa fazendo. Aconteceu com a falta de tempo. Aparece um novo serviço para agregar o salário, fazer 2 serviços, a pessoa está lá. Aconteceu com a falta de tempo. Mas a gente finge que acredita e continua assim. Amados irmãos, em último lugar, uma igreja que, de fato, Jesus quer que façamos. O que Jesus espera que façamos como igreja? Espera que a gente cresça para cima, que a gente cresça para dentro e, por último, que a gente cresça para fora. Lembra que eu falei no início que a gente precisa de uma igreja equilibrada? Muitas das vezes uma parte da gente está boa, a outra não está tão boa. Uma das partes que a gente está pecando muito aqui na nossa igreja é aqui, irmãos. Nós temos que crescer para fora. A gente tem que crescer para fora. Atingir os pecadores. Alcançar os perdidos. Primeiro, a igreja que cresce para fora usa uma estrutura bipolar. Olha o que diz aí o texto. Verso 46. Todos os dias continuavam a reunir no pátio do templo, partiu pão em suas casas. A igreja que cresce para fora usa uma estrutura bipolar nos templos e nas casas. A melhor maneira da igreja crescer para fora é o pequeno grupo, gente. Porque o pequeno grupo está inserido aonde? Na sua família, na sua vizinhança, entre os seus amigos. É o melhor lugar para a igreja crescer para fora. É a oportunidade de chamar alguém, um amigo seu para ir lá, uma amiga sua para estar presente. Mas nós não queremos isso. Irmãos, existe vários textos no Novo Testamento que mostram uma igreja nas casas. Paulo cita várias igrejas nas casas. Paulo está o tempo todo falando da igreja na casa de alguém, da igreja na casa de fulano. Muitas das vezes a gente está tão centrado no tempo, e muitas das vezes a gente acha que tudo se resume aqui, e a gente perde a oportunidade de abraçar nosso vizinho, nossos amigos, ganhar eles para Jesus. Irmãos, um dos maiores fenômenos dos últimos tempos, que vai começar basicamente, vou colocar uma data aí, lá para os anos 60 do século passado, que é o movimento da igreja nas casas.
Já havia na época de John Wesley estruturou a igreja também em pequenos grupos. Né? John Wesley tinha os pequenos grupos, né? Grupos de 12, inclusive. John Wesley tinha um templo maior, as sociedades, que poderiam simbolizar os nossos ministérios, e os pequenos grupos. Mas na contemporaneidade, foi a partir da década de 60, talvez com Paul Yong-Chu na Coreia, com o movimento dos grupos familiares. Depois vem, na década de 70, na Argentina, com Juan Carlos Ortiz. Depois, o Ortiz vai para os Estados Unidos, o movimento cresce nos Estados Unidos, o Ralph Nader e muitos outros, que começam a desenvolver esse projeto de uma igreja caseira. E hoje é unanimidade. As igrejas estão cada vez mais entendendo que nós precisamos ter um grupo grande e um grupo pequeno. O grupo grande a gente se reúne e muitas vezes não se interage, mas no grupo pequeno a gente começa a conversar um com o outro. Muitas vezes aquelas necessidades que você não quer falar aqui no grupo grande, vai falar no pequeno grupo. O grupo grande é onde estreitamos relacionamento pequeno, é onde você estreita relacionamento, é onde você fala dos seus problemas e das suas necessidades. Mas a igreja precisa abrir mais grupos, novos grupos. Mas eu preciso ter essa consciência de que isso é bíblico. Atos 20, que a gente chama de visão 20 por 20, Paulo ensinava publicamente a palavra de casa em casa. É a visão 20 por 20. Nós temos que manter isso. A igreja só cresce para fora quando ela trabalhar com essas duas estruturas, o templo e as casas. O templo e as casas. Mas nós resistimos. Nós temos dificuldade. Nós não queremos ter estreitamento de relacionamento. Nós não queremos ter amizade. A gente não quer olhar um no olho do outro. A gente não quer conversar. Irmãos, as pessoas fazem aniversário, elas vão convidar muito mais quem não é da igreja que quem é da igreja. Como sabe que não tem uma pessoa, pelo menos da igreja, que você pode trazer para o seu relacionamento? Não fala na igreja inteira, não, irmão. Né? Não dá para chamar todo mundo. Não tem um. As pessoas com quem você confidencia, com quem você abre o coração, é tudo lá de fora? Como é possível você ficar 5, 10, 20 anos numa igreja e isso aqui não significa patavina nenhuma, gente? Isso aqui não simboliza nada. Passar 10 anos na igreja não simboliza nada. Dá para desistir. Foi isso que o Franchan, um pastor americano, fez. Numa igreja de mais de 5 mil membros. Ele virou para a igreja e falou: eu não consigo mais continuar. Ele entregou a igreja de mais de 5 mil membros. Pastor chinês. Uma igreja de mais de 5 mil membros nos Estados Unidos. O que cansou o Franchan? Esse modelo de igreja. Onde você passa anos na igreja e isso não significa nada. Uma briguinha, um desentendimento é suficiente. Você nunca vai olhar para a cara daquela pessoa. Você passou 20 anos com aquela pessoa. E por causa de uma briguinha, você nunca mais olhou para a cara dela? Você tirou ela da sua agenda, você bloqueou ela. Então o pequeno grupo estreita, mostra que nós somos humanos. O tecido nosso é humano. A igreja que cresce para fora, irmãos, é uma igreja que tem uma estrutura bipolar. É uma igreja, queridos irmãos, que cai na simpatia das pessoas. Olha que aí diz o texto. Verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. A igreja caiu na simpatia das pessoas. Por quê? Porque uma igreja equilibrada, irmão, ela encanta o mundo. Uma igreja que tem verticalidade, espiritualidade, ela tem horizontalidade, organicidade, vida. E ela tem extensão, ela cai na simpatia do povo. A essência do credo de Jesus é amar a Deus, verticalidade. Amar o próximo, horizontalidade. A igreja só vai cair na simpatia do povo, irmãos, quando de fato essa igreja
Quando de fato essa igreja começar a ter esse equilíbrio, para cima, para dentro e para fora. É interessante um testemunho que eu vou ler para os irmãos de um ateu. Testemunho de um ateu. Em 2008, Matthew Parris escreveu na coluna The Times de Londres, intitulada Como ateu, eu acredito verdadeiramente que a África precisa de Deus. Olha a afirmação dele, de um ateu. Como ateu, eu acredito verdadeiramente que a África precisa de Deus. Agora, olha o que ele escreveu. Hoje, um ateu confirmado, eu me convenci da enorme contribuição que o evangelismo cristão dá à África. Educação e formação profissional por si só, diz o ateu, por si só não serão suficientes. Na África, diz o ateu, o cristianismo muda o coração das pessoas, traz uma transformação espiritual. O renascimento é real. A mudança é boa. Os cristãos africanos sempre foram diferentes. Longe de intimidar ou confinar seus convertidos, sua fé parecia tê-los libertado e acalmado. Havia uma vivacidade, uma curiosidade, uma participação no mundo, um jeito direto em seu modo de ser, de se relacionar com os outros, que parecia estar faltando na vida da África tradicional. Isso foi escrito, queridos irmãos, por um ateu. A igreja que cresce para fora, irmãos, ela vai impactar o mundo. A igreja que cresce para fora vê Deus acrescentando todos os dias os que iam sendo salvos, verso 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja que cresce para fora, ela vislumbra conversões. Pergunta a esta comunidade: onde estão as conversões? Está certo isso? Se essa igreja crescer para cima, para dentro e para fora, ela vai estar dentro do ideal de Deus. Nós não temos crescido para fora, irmãos. Nós não convidamos pessoas para ver a igreja. Nós não estamos evangelizando. Nós não estamos pregando o evangelho. A gente está satisfeito com a nossa vida. Comer, beber. A gente está satisfeito, não está? Está satisfeito com a sua vida? Está boa a sua vida? Lembra do sermão da semana passada? Da tesoura de Deus? Será que Deus vai ter que chegar a tesoura a você? Podar você? Mexer com a sua zona de conforto? Mexer com a sua vida tranquila? Para você começar a dar fruto? Será que está gostando demais dessa vidinha de vir na igreja domingo e olha lá? E olha lá, né? E olha lá. E quando você falta um domingo, você fica 15 dias sem vir na igreja. Você acha que Deus não está ouvindo as suas desculpas esfarrapadas? Eu não sei vocês, mas eu tenho medo da tesoura de Deus, porque ele pode cortar onde você não queria. Ele pode meter a tesoura aonde você não queria. Na área da sua vida que você não quer, Deus pode chegar lá e ó. Por que Deus mede a tesoura? Deus pode dar fruto.
Vamos colocar de pé. Queria que você fechasse os olhos. Diante do estudo da palavra nessa noite, qual é a sua resposta? Temos crescido para cima? Ouvindo a voz de Deus? Conversando com Deus? Trazendo à consciência a obra que Cristo fez por nós, louvando a Deus? Temos crescido para dentro? Ouvindo o ensino da palavra por meio da liderança da igreja? Temos crescido para dentro por meio da comunhão, do cuidado um do outro? Temos crescido para fora por meio do templo, das casas, dos pequenos grupos, do evangelismo, da vida diferente nesse mundo? Qual é a resposta sua? Nosso Deus e Pai, eu quero orar por esta igreja, irmão. Nós precisamos crescer, Pai. Nós precisamos crescer. Eu tenho certeza, Senhor, que há muitas almas que o Senhor quer trazer. Muitos pecadores precisando ouvir o Evangelho e a palavra do Senhor. Usa cada um de nós para testemunhar, para evangelizar, para pregar a palavra, para ensinar a palavra. Usa cada um de nós. Meu Deus, tira a igreja da zona do conforto. Tira os crentes dessa zona do conforto, dessa vidinha boa que está nela. Preocupado só com os seus sonhozinhos, com os seus impériozinhos, com os seus projetozinhos, ignorando a igreja, como está lá no livro de Ageu. As pessoas estão preocupadas com as suas casas, com as suas famílias. Qual foi a resposta do profeta para o povo em Ageu? É por isso que o salário de vocês estão sendo colocados num saco furado. O dinheiro de vocês não dá para nada, porque vocês só pensam no sonhozinho de vocês. Ageu 1 e 2. Tem piedade, cara, tem piedade. Essa igreja precisa de crescimento. E eu oro para que o Senhor abra os olhos das pessoas, porque eu vejo uma cegueira. Parece que a gente fala, entra no ouvido e sai no outro. Que as escamas dos olhos caiam. Que a cegueira da mente caia. E que a gente possa sair daqui hoje pensando: eu vou mudar minha vida cristã. Eu vou sair dessa vida cristã antiga. E eu quero esse cristianismo equilibrado para mim. Eu quero crescer para cima, vida com Deus, para dentro, vida comunitária, e eu quero crescer para fora, vida missionária. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar.